Meus queridos, meus amados, como são vocês? Ó, o João aqui, passou um tempo, né, mano? Hoje eu trabalho em casa, então tenho mais energia para fazer vídeos. Um forte abraço a todos vocês. Nós temos aqui mais uma mensagem da nossa irmã Erin. Verifique a sua armadura. Isso assim, então, para os novos vagões, mistérios de Deus.com. Lá vocês escolhem tempo de amor, história de amor de Jesus. Uma vez a história de amor de Jesus vai estar logo aqui em cima, mano. Aqui em cima, 12 horas que o Senhor tem rasgado o coração dele para nós. Né? Então está aqui, história de amor de Jesus. Minha esposa acabou de fazer um bolinho de arroz, amado. Nossa, tem décadas que ela falou que agora, não, tem uns 10 anos que eu não faço isso. É uma delícia! Então, verifica a sua armadura, então. Ah, sim, amados. Ah, muito interessante isso aqui. O senhor vai soltar muita coisa linda aqui. A irmã começa, obrigado mais um dia, obrigado pelos testes e tudo que ele tem feito por nós. Sim, agradecemos ao Senhor por tudo isso. Ela fala, é curioso como as pessoas, como eu, que seguem a manada, podem cair rapidamente em pequenos pecados que comprometem a sua caminhada de fé. Sim, amado, isso acontece com todo mundo. Ninguém é exceção disso, né? Ninguém é exceção disso. É por isso que procurar pecado em outras pessoas não só é errado, sabe, mas é extremamente ridículo. Tá, mano? Há pessoas que têm dificuldade em conhecer o amor do Senhor e o que ele fez por nós. Eu vou fazer um vídeo aqui agora como que a crucificação dele, como ele foi rasgado literalmente, a chicoteada, arrancou um pedaço de carne do corpo dele, e o Werner viu o osso dele, as pessoas viram o osso. E mesmo depois disso tudo que ele tem feito por nós, o Satanás tem colocado na igreja que o importante é ser bonzinho. É claro, isso é um truque do inimigo para desviar a atenção do que ele fez por nós. Nada é em relação a você ser bonzinho, mas sim o relacionamento que você tem com ele. Você acredita? Ele vai falar isso aqui também. Isso é tão óbvio, né? É tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio que a igreja não sabe disso. Pelo menos metade da igreja não sabe disso, como ele tem falado. É tudo a respeito do que o Senhor tem feito por nós. E sim, voltando ao pecado aqui, por favor, não faça isso. A última coisa que você quer fazer é gerenciar, não edificar, não guiar, gerenciar o pecado de outras pessoas. Eu sei que muitos, que a cultura brasileira, ou talvez o terceiro mundo, tem muito isso, né? Eu sou pregador, o seu pecado é minha responsabilidade. Isso é falso, viu, querido? Totalmente falso. Ele já falou que várias vezes o pecado de uma pessoa é entre a pessoa e ele não tem ninguém no meio. Mas o inimigo tem feito um bom trabalho na igreja de Deus, por 2000 anos, especialmente, né? Porque nós caímos em pequenos pecados. Constantemente nós caímos muitas vezes na cilada do inimigo, como o senhor tem falado. Mas ele falou, o senhor falou, não tem nada de errado com isso, continue com o seu coração contrito, tudo a respeito do coração, como ele também vai falar aqui. Ela viu que os pinguins na cama foi o primeiro subsonho dela. E é claro, vocês, no seu tempo, que são 7 páginas, não são 1 hora falar isso aqui, o que o mistério de Deus fala é paz a vocês e você pega o seu tempo sozinho com o Senhor e lê isso e o Espírito conversa com você, né? Você vai sentir. Essa lama, então ela viu esses pinguins lavando nessa lama, o Senhor vai explicar mais sobre isso. As virgens e as pérolas. Ela teve outro sonho, ela viu virgem, lindas jovens sendo chamadas a uma espécie de arena. O senhor vai falar também sobre isso. Elas já tiveram grande valor, mas hoje não valem nada. As mulheres que foram vendidas foram todas estrupadas. Tem aqui, é claro, uma parábola aqui no espiritual. Nós vamos falar mais sobre isso mais tarde. O Senhor começa a conversar, assim diz o Senhor, eu estou aqui, eu estou com você. A arma mais poderosa que você possui é a sua língua, diz o Senhor. As palavras têm peso, isso é importante. Eu lhe mostrei o que é bom e você tem aprendido sobre o poder absoluto. Tem uma porta aberta. Agora, porém, você deve falar palavras de vida sobre aqueles ao seu redor.
Se não tiver nada para falar, então não diga nada, diz o Senhor. Não fale palavras vãs. Não faça bajulação sem sentido se não tiver significado. Isso seria uma mentira. Muito, mas muito, mas muito cuidado com o que sai da sua boca, tá? Todos nós temos aprendido isso no caminho. Tá? Para o nosso filho, sempre solta a bênção de sua boca, irmão. Nunca chamo eles de nome, como eu tenho feito no passado. Todos nós fazemos isso, né? É aquela brigaiada, aquela coisa toda, e etc, etc, etc. As palavras carregam pesos, irmão, carregam peso. Então, o Senhor já falou, usem palavras de amor um com os outros. O Senhor continua sempre, fala coisas boas para aqueles que encontrar e abençoe eles do jeito que eles lhe abençoaria. Lembre-se, a espada da verdade que eu trago comigo para que todos vejam e sejam atingidos por ela. A minha voz cortará os emaranhados de mentiras e eu exporei o mal feito em nome da verdade. Fala o que isso significa, Senhor. O Senhor fala, há muitos que se dizem piedosos, eu sou de Deus, mas formam alianças santas com o mal e muitos o seguem. Ele vai entrar um pouco no lado espiritual aqui, né, mas eu vou explicar o que ele tem mostrado para mim. E aqui ele fala, essas alianças com o mal, aqui ele já começa a tocar no sentido espiritual, isso aqui é claro, aquele que conhece o Senhor e sabe as coisas do Senhor, mesmo assim segue o mundo ou outros meios para fazer outras coisas que não é agradável ao Senhor. Né? É claro, não estou falando aqui no sentido de arrependimento. No sentido, eu sei que você quer, mas eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Tensão do coração, sabe? Nessa vida você serve a Deus ou o mundo desculpa, nessa vida você serve a Deus ou o mundo ou a si mesmo, o que é o oposto do reino dos céus e da justiça. O seu sonho com passos que não voam nadando em lama impura representa a ascensão de uma religião impura e profana. Não há água refrescante para purificar a sua imundície e muitos nadaram com eles. Há muitas muitas religiões falsas. Eu digo assim que não são cristãs. Isso vai parecer divertido, mas a lama não pode ser limpa ou lavada com mais lama. Lama é um exemplo de pecado. Um pecado não pode ser lavado com mais pecado. Não é assim que funciona e só multiplica a impureza. Um pouco aqui no sentido espiritual, né, que há um certo sentimento bom nas pessoas quando julgam os outros com pecado. Ninguém pensa assim, mas eu dou um exemplo. Você tem 50 pecados, eu tenho 30, então Deus me ama mais do que você, porque eu tenho menos pecado. Ninguém fala dessa forma, né, mano? Mas é assim quando você passa o julgamento. Não tem jeito de limpar o pecado, mano. Não é por obras da carne. Você não limpa o seu pecado sendo mais bonzinho a cada dia. Há um preço para pagar pelo pecado, e esse preço foi o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode apagar os pecados. Mano. Se você cria um buraco no meio de uma fazenda e pula lá dentro desse buraco, e eu não vou pecar mais de jeito nenhum, você peca nos seus pensamentos. Mas digamos que você não peca, ninguém vai limpar os seus pecados, a não ser o próprio Senhor, o sangue dele. As suas ações boas não limpa pecado. Eu falo tanto isso aqui, irmãos. Não limpa. Mas é claro, quando você ama o Senhor, você quer andar como Ele andou, você quer fazer as coisas que agradam a Ele, tudo é uma coisa puxando a outra. Tem gente que quer alcançar a santificação através de obras da carne. Eu sou bonzinho, fiz 50 coisas bonzinhas ontem, hoje eu fiz 60, eu estou livre. Não é assim, só o Senhor livra os pecados. Acredita nele e que ele fez você está livre. É assim mesmo. Ele falou aqui, e ela falou quando ela acordou, ela pensou em Mateus 23, o Senhor continua. Este é o nosso indicador para esses tempos, pois as minhas palavras produzem julgamento sobre aqueles que mentem e vêm em meu nome.
O sonho das virgens representa aquelas que são minha noiva no mundo. E o mal tenta eliminá-las, não apenas matando os filhos de Deus por sua beleza e pérolas, mas também pisando em Deus sobre falsas testemunhas e removendo toda a bondade. Sim, há coisas que o inimigo nos engana, a gente acha que está fazendo certo e está muito, muito errado. Isso aqui não é para deixar que ninguém com medo não, tá, mano? O senhor só falando aqui, tem um relacionamento comigo, tenta me conhecer, ele está falando aqui, mano, que anula o resto, que é baseado no seu relacionamento de amor com ele. Eu vejo todas as coisas do Senhor, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Isso aqui está acontecendo na igreja do Senhor, isso aqui é uma das razões que ele falou que está brotando na igreja dele, para que o que está fazendo mal seja exposto no sentido de a pessoa andar no caminho certo. Não jogar no inferno, acho que a igreja jogou muita gente no inferno, não é nada disso não. Isso aqui é para que joga acertar. Mas sim, há aqueles que não são do Senhor, isso é outra conversa para outro dia. Mas há muitos, muitos que são do Senhor e trocam o bem pelo mal e o mal pelo bem. Isso é fato, eu já falei isso aqui. Isso é no sentido de ação também, tá? E no sentido de eu acredito em Jesus e estar fazendo outras coisas que é totalmente desagradável ao Senhor, mas tudo é no seu nível com o Senhor. E você diria, João, qual a solução? A solução é amem o Senhor. E ele vai te levar de perfeição a perfeição, a perfeição, a perfeição, exatamente como é o reino dele. E você vai cada vez conhecer ele mais e mais e mais. Então mantenha-se alegre, mantenha-se livre e saiba que não tem livros de julgamentos e de juízos que ele possa te amar mais. Não há como ele te amar mais. Ele já te amou, todos nós, ele morreu por nós. Não há como amar. Ele vai falar mais sobre isso. Por isso, eles reúnem os jovens, os puros e inocentes, e têm relações com eles, de modo que morrem sem a bênção das promessas do céu, ou vivem com medo e se escondem de mim. Aquele que pode salvá-lo, aquele é o Senhor. Isso aqui que ele fala ter relações é quando as pessoas, não é relação sexual, não. É, as pessoas se misturam com o mundo e fazem as coisas do mundo e vira aquela bagunça na cabeça da pessoa. O Senhor fala aqui, os filhos de Deus que são escolhidos como as pérolas de grande valor. O inimigo busca destruir as suas pérolas de promessa, sua virtude, sua esperança, seus sonhos e seus propósitos debaixo do céu. Ele sabe, o inimigo sabe que é o inimigo me atacando incrivelmente nos últimos dias, falando coisa inacreditável. Onde aqui no canal do Mistério de Deus no YouTube, mano, vou compartilhar com vocês. Aí quando eu entrei no sorte, eu estou vendo os vídeos lá, começou a vir essas meninas totalmente, como é que fala no Brasil, sensual. Sensual é aquele, aqui fala short, né? Aí eu passava, vinha outra menina, passava, vinha outra menina no meu canal, eu achava que o meu canal, comecei a ver no meu canal, e eu comecei a passar 4, 5 vezes, aquelas meninas de todo jeito, né? Sensualmente, aquelas coisas todas. Eu falei, mas como é que pode? Aí eu fui e olhei no meu canal, não era os Mistérios de Deus, era um canal totalmente esquisito, que eu não sei como apareceu lá. Sim, o inimigo tem esse poder, ele fez isso na minha cara, queridos. Ele fez isso na minha cara, ele mudou o meu canal para esse canal de porcaria, né? Que eu nem sei, e mudou. E quando eu estava vendo isso, eu olhei o símbolo que eu tenho no canal é um símbolo de sol, e nesse canal que o inimigo colocou, que eu vi, era uma letra O, mas o que eu quero falar para vocês, sim, o inimigo tem esse poder. Ele pode fazer coisa no seu celular, pode fazer coisa no seu computador, ele faz na sua cara e você não percebe, irmão, é assim. Você dá um clique, pum, abre e você acha que é aquilo e não é. Ele faz isso no seu sonho, ele fez isso no meu sonho ontem, quer mostrar família, filhos, isso, aquilo outro, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Tudo é o inimigo fazendo isso, irmão. Tudo. Então, muito cuidado em até passar julgamento a ficar triste com coisa que você teve sonho, tá? Mas que ele se faz do papel de qualquer outra pessoa, família, no trabalho, etc, etc. Não. Nosso Deus conversa também, então peça discernimento ao Senhor para saber quando é do Senhor. Uma dica que eu falo é que o Senhor não traz nada de bagunça, nada de terror, tá? Ele quer te guiar, mas peça discernimento ao Senhor sobre isso. Aqui eu quero falar para vocês o seguinte, que o inimigo está atrás daqueles que são filhos de Deus. Está atrás, sabe? Ele quer ver se para você, diminui você. Ele mostra para mim constantemente isso, ele tirando os filhos de Deus
quando o Filho de Deus vai subir na motocicleta que é o ministério da pessoa, tem um cachorro atrás da pessoa. A pessoa vai subir, o cachorro monte, a pessoa volta. A pessoa vai querer subir no ministério, aí lá de cachorro volta. Quer dizer, o seu mostrando amigo, inimigo não quer deixar você andar em seu lado no seu ministério. E seu ministério pode ser muitas e muitas coisas, tá, mano? Ela pede perdão, é impossível agradar quando ela está preocupada. O senhor fala, a preocupação que você está sentindo está te ajudando na situação, no resultado da situação? Ela fala, não. O senhor fala, não, ela não te ajuda. E nem as distrações passageiras ou as armadilhas desta vida, diz o Senhor. É melhor você preencher o seu dia com louvor e orações, porque através delas você vai à guerra vitoriosamente. Isso é sabedoria. O inimigo tem deixado muito, muito cansado. Às vezes é realmente muito difícil fazer louvor, que eu gosto muito de fazer à noite. O inimigo faz você tropeçar quando sai sem a armadura. Mas eu fiz ontem, mas ontem eu já não fiz, né? Muito cansado, fui deitar às 7 horas da noite. Bom, muito cuidado com isso, tá? Mas não deixa que isso vire um padrão em sua vida, tá? Então, isso é que eu quero quebrar. Apesar de estar extremamente fisicamente cansado, eu posso sempre fazer isso. Quando eu digo sair, diz o Senhor, significa fisicamente sair ao ar livre, realizando as suas atividades diárias, como também pode significar a qualquer momento em que você esteja usando um dispositivo ou olhando para uma tela. Lembre-se de que você é uma filha de Deus, ou um filho de Deus, e a luz do meu espírito e da minha canção está dentro de você. Então, quando aquelas porcaria apareceu na minha tela ontem, tá, o senhor, claro, vendo tudo isso, mas ele viu que foi o inimigo e fez. Mas aqui eu fui cair fora. Cancelei e abri o outro. Então, aí a esperança do inimigo é que, nossa, eu começo a ver essas mulheres semi-nuas, sensuais, eu começo a olhar, ver isso, ver aquilo. É isso que o inimigo queria, né? Aí abrir uma porta para o inimigo vir atacar a mãe, é isso que ele queria. Então, sim, nós temos que ter controle pessoal. É difícil? É difícil. Mas você consegue com o Senhor. O Senhor fala por isso que ao longo dos seus dias você dedica aos meus propósitos. Você me pergunta, Senhor, eu estou em tua vontade hoje. Eu te respondi prontamente e você sairá. Eu vou te responder prontamente e você sairá vitoriosa. Deixe-me trazer aqueles que precisam de um sorriso ou de uma oração sua. Eu sei que as orações dos santos ofendem os maus em espaços públicos. Qualquer menção, diz o Senhor, de ser um seguidor meu, o caminho, é uma muralha de resistência. Me ouça e me siga, diz o Senhor. Quando eu disser para orar em alta voz, ore. Quando eu disser para orar em silêncio, então ore e peça em segredo pela necessidade. O tempo da revelação e da mudança ainda não tem chegado. Portanto, não declare nada por seu próprio desejo carnal de revelar uma posição diante dos tolos. Muito cuidado de você revelar os seus desejos aos que tolos, quer dizer, aos que não estão no caminho, tá, mano? Ou estão tendo dificuldades no caminho, tá, mano? Eles só vão debochar de você. Quantas vezes já ouvi isso aqui? É melhor esperar pela minha direção, diz o Senhor. Deixe-me ir na sua frente e preparar o caminho de batalha dos corações que precisam de um Salvador. Isso é melhor do que um ato ousado e rebelde de egoísmo, que pode ofender os outros e também o próprio Deus a quem você serve. Interessante chamar ato de egoísmo, né? Ou ato ousado, então o Senhor está falando que há pessoas, há cristãos que oram bem alto para que os outros possam ouvir, e etc, e trazer toda aquela atenção para a pessoa. Às vezes o Senhor refreia a língua para não falar com um tolo, e em vez disso desfrute de sabedoria silenciosa e da oração poderosa e de um pai alegre. Ela fala, Senhor, eu prefiro ficar quieta e do que ter que limpar as minhas sujeiras que eu digo, eu acho que isso aqui são todos nós, amados. O Senhor fala, é importante nesse momento se aproximar de mim, entende? Mais do que qualquer outro momento, confie na minha orientação. Se você está inseguro e eu não lhe mostrei o caminho, então espere, entende? Quando você se sente ansioso e com medo, é quando
o espírito do medo está te atormentando? E ela fala que o filho dela descobriu o ataque da cobra Python no filho dela, que ele está tendo problemas respiratórios, sinusite, etc. O senhor fala, a consciência é fundamental, ore sempre para que eu revele a raiz do problema. O senhor continua, faça uma autoavaliação da sua armadura. Pergunta se essas são atividades nas quais você se sente confortável em me convidar para caminhar com você e participar. Se você se sentir desconfortável e preferir não me convidar, então eu não irei. Presta atenção aqui, irmãos. Permanecerei em silêncio. Não, eu não te abandonarei, mas não participarei do seu pecado. Ele já falou para nossa irmã, quando nós andamos em orgulho, ele, o Espírito Santo, fica no coração da gente, sentado, não fazendo nada. Só que é porque a gente está em orgulho. Aqui ele fala aqui, quando você nem aceita ele, ou você não leva os seus pecados a ele, então ele não está envolvido. Ele está em você, está sentado lá, tranquilo, né? Mas quando você, Senhor, eu estou com esse pecado, me ajuda, aí sim, você agora está chamando ele para o problema do pecado. É isso que ele está falando aqui, tá? Convidar, né? Lembre-se, como filha de Deus, você pode escolher 2 companheiros para acompanhá-la diariamente, mas eles estão em conflito, então você só pode escolher um. Portanto, você pode me escolher e, mesmo que surjam problemas, você estará segura e saberá que eu sou a voz que diz, este é o caminho, siga por ele. Amado, então, mesmo em qualquer situação que a gente tiver, que nem aconteceu com o rei Davi, né? Tem 3 escolhas, qual que você quer? É sempre bom escolher o Senhor. Porque até o Senhor, se pode corrigir, ele faz com amor, mano. É sempre bom escolher o Senhor. Ele fala, ou você pode fazer do inimigo seu parceiro, e ele então pode conduzir o seu caminho para comportamentos destrutivos, ele chama o pecado. Ele pode te fazer sentir satisfeita por um momento, então os problemas chegam e eu estou lá, mas em silêncio, até que você reconheça a armadilha do inimigo e clame a mim, e eu te resgatarei. Glória a Deus, nós temos um Deus tão bom, né? Sim, o pecado sempre causa destruição. No início pode sentir gostoso, o inimigo faz isso, né? Você se sente gostoso, você se sente bem, no finalzinho ele está te pegando para destruir você. Aqui está a razão de todas as coisas. Esta é a razão que um coração arrependido, especialmente agora, é tão importante. O Senhor continua. Então, no dia seguinte, nós passamos por isso novamente, só que desta vez, me escolha ser seu companheiro. Ela está falando aqui, no caminho de nós escolhemos o Senhor, ele que está falando. E se você caiu hoje, nós caímos hoje, escolhe ele amanhã. Se nós caímos amanhã, ele escolhe ele no outro dia, isso que ele está falando. É sempre bom escolher ele. Me convida para estar com você, diz o Senhor, aonde quer que você vá. Eu vou na sua frente e todos os espíritos do mal e os inimigos de Deus se submeterão a mim. Grande será a sua recompensa de paz no final do dia, porque eu sou Deus sobre o seu dia e a sua noite. Eu estou aqui. A boca do Senhor tem falado. Ela fala, pai, às vezes me esqueço de te convidar. O Senhor fala, sim, claro, mas não deixe de me convidar para cada aspecto da sua vida. Isso serve como indicador para aqueles que precisam saber se eu estou presente com eles. Você fala comigo o tempo todo? Eu estou me referindo aos filhos de Deus. Então aqui está, né, irmão? Ela fala com o Senhor o tempo todo, mano. O tempo todo. Então, entendi. Ele não está diminuindo. Ele está lá com você? Eu estou me referindo aos filhos de Deus, não ao mundo, que se esquecem de pedir e depois dizem que eu não estou ouvindo as suas orações, que questionam a minha presença. É um indicador pessoal se eu estou convidado para o seu dia, em conversas ou em momentos de lazer. Você me convidaria para a sua casa ou para as suas atividades pessoais? Se eu batesse a porta, você ficaria constrangido ou sentiria a necessidade de dar desculpas ao me convidar para a sua casa? Posso te garantir que eu sorriria e te abraçaria, diz o Senhor, enquanto o diabo apontaria para todos os seus erros e pontos fracos. Quando estivesse à porta, ele coleta informações e as usa contra você, para que se sinta indigno de entrar na minha presença novamente. E o Senhor fala,
mas sempre vem a mim. Olha que Deus nós temos. Né? Quantas vezes já ouvi aqui, você não presta, você não vale nada, você tem essência, tem que ele nunca vai olhar para você. Isso é falso. Isso é falso, isso vem do inimigo. E sim, há muitos, muitos filhos de Deus que falam assim. O Senhor não gosta de você, você tem isso, você fuma, você aquilo outro, etc, etc, etc. E as pessoas não vão ao Senhor. O Senhor fala sempre, venha. Ele morreu por nós, amado. Ele morreu por nós, amado. Ele sempre está de braços abertos, nos esperando, seja quem for, seja quem for. Ela fala, o Senhor fala, é melhor me levar com você do que me deixar para trás. Apenas um conselho de um amigo. Glória a Deus, nosso Deus é nosso amigo, né? Glória a Deus. Ela fala, você é tão sábio, o Senhor fala aqui, terminando. Eu posso garantir que o mundo agora não é um inferno. Ela falou que o mundo é um inferno. O Senhor falou, não, não é um inferno. Mas parece que está caminhando nessa direção. Lembre-se, Deus constrói a paisagem e somente Ele a destrói. Deus determina todas as coisas no seu tempo. Não o inimigo. O Senhor continua, a autoridade dele é limitada e o tempo dele é muito curto. Você sabe disso pelo aumento do mal e pelos cumprimentos das profecias. Mas no fim das contas, tudo que importa é o seu coração. Amados, eu vou repetir isso aqui, porque é a razão de todas as coisas do Senhor. O que importa é o seu coração, não é a quantidade enorme de pecado que nós temos e que nós vemos nos outros. Isso é horrível, não faça isso. E mesmo com tudo isso, ele olha para nós e fala: você não tem mácula. Você é perfeito, por quê? Porque ele vê você dentro, ele vê ele dentro de você, e por causa disso você é perfeito, é por isso que você move de perfeição a perfeição, porque você está nele. E se você não está nele, sim, aí tudo cai sobre você. Toda a lei cai sobre você. É só a lei que determina o teu pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo anulou a lei no sentido de ele é maior que a lei. Ele não anulou a lei, ele é maior que a lei, mas se você não está nele, a lei é válida em você. Não é a lei, não é? Está falando em Escrituras, que declara o pecado. E não o amor. Que o seu coração é meu e que o dia foi meu, entendeu? Então dá tudo ao Senhor. Ela fala, o Senhor é meu marido, meu salvador, tudo. E o Senhor fala, eu sou o amado da sua alma. Você é minha e nenhum plano do mal, do homem, e nem trama do inimigo pode te arrebatar das minhas mãos. Eu venci este mundo e preparei um lugar lindo para minha noiva e em breve você a verá, pois eu a levarei para lá comigo. Alegre-se, eu te amo, a noiva que então são todos aqueles que amam o Senhor e aceitou ele como noivo. Muito obrigado pelas mensagens, pedimos que cumprisse a mensagem do teu manto de visibilidade, Pai. E que nem inimigo, nem computador, as pessoas de má fé vejam os conteúdos, os mistérios de Deus, os mistérios de Jesus, no nome de Jesus, e que o manto de visibilidade vai e quebre as muralhas ao redor dos perdidos na terra e todos saibam, Pai, que o Senhor nosso Deus, nosso Salvador. Ajude-nos a entender o Senhor, ajude-nos a conhecer o Senhor. No nome de Jesus, muito obrigado pelo teu amor, carinho e persistência por nós, Pai. No nome de Jesus, amém, amém, amém. A gente fica aqui até a próxima. Tchau, tchau.